Bom, e agora a gente vai mudar de assunto para falar sobre a trombofilia, uma predisposição em desenvolver trombose em pessoas que têm anomalias nos fatores de coagulação do sangue. Um problema não muito conhecido, mas que precisa muito de atenção. Há 9 anos, Mariane foi diagnosticada com trombose. A descoberta da doença veio depois da realização de vários exames. Mas antes disso, a professora precisou conviver com as dores por cerca de 8 meses. Depois de muitas dores, de inchaço, a cor da perna ficou roxa. E assim, eu achando que era tendinite, como alguns médicos falaram. Mas aí depois de um exame, que é o Doppler, que eu descobri que estava com a trombose e estava quase dando uma embolia pulmonar. E lá o médico já me medicou, já saí do hospital medicada. Mas infelizmente, as surpresas da Mariane não pararam por aí. Em 2015, ela descobriu uma trombofilia, uma doença hereditária ou adquirida que aumenta o risco para o desenvolvimento de trombose nas veias ou artérias. A situação trouxe algumas consequências. Mesmo sabendo que eu tinha trombofilia, que eu descobri em 2015, a minha gravidez foi em 2021, mesmo sabendo dessa trombofilia medicada, eu perdi. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 4 mortes no mundo está relacionada à trombose. Por isso é preciso ficar atento à trombofilia, que é uma predisposição para o desenvolvimento da doença, principalmente naquelas pessoas que existem uma anomalia relacionada à coagulação no sangue. Uma pessoa com trombofilia, de certa forma, é como se ela tivesse o sangue um pouco mais grosso. Ela tivesse uma tendência maior a desenvolver esse coágulo. Normalmente acontece nas pernas, mas que pode acontecer em qualquer região do corpo, né? Então a trombofilia é uma doença muitas vezes subdiagnosticada, né? Ela não se manifesta com sintoma na maior parte das vezes, até que a pessoa desenvolva o primeiro episódio de trombose, que é quando a gente vai pensar na hipótese dessa condição, né, da trombofilia. Ele ainda reforça a necessidade de ficar atento aos sintomas da doença. Quando ela não causa trombose, né, muitas vezes ela passa despercebida. Quando acontece a trombose, isso depende da região onde aconteceu aquele coágulo. O local principal são as pernas, por conta da gravidade, do fluxo de sangue. Quando eu tenho uma trombose nos membros inferiores, o quadro mais habitual é de ter uma dor súbita na perna, normalmente na região das panturrilhas, né? Um inchaço na perna, e o que deve chamar atenção é um inchaço que é desproporcional, uma perna mais inchada do que a outra. Em alguns casos eu vou ter uma região de calor ali onde teve a trombose, alteração da coloração da pele, né? Então isso é o diagnóstico que tem que ser atentar, né, para a ocorrência de uma trombose. E foi pensando em manter todas essas informações atualizadas sobre a trombofilia que a Thalita decidiu criar um grupo nas redes sociais. A ideia veio depois que ela contraiu a doença. Surgiu a partir da minha história de vida com a trombose, com a descoberta da trombofilia, para eu unir mais pessoas em torno desse assunto, tanto para a gente trocar experiências, quanto para a gente conviver e se acolher, por ser uma condição silenciosa e às vezes incomum na faixa etária que eu tive, que foi aos 23 anos. Hoje, o grupo não só mobiliza pacientes, como também avança na conquista de algumas políticas públicas. É importante a gente lutar por condições de saúde voltadas para a nossa situação. E como eu sempre brinco, se a trombofilia é uma condição silenciosa, nós temos voz. Então a gente precisa falar das nossas necessidades, dos medicamentos, acesso às políticas públicas com esse olhar diferenciado para a nossa condição. Veja só como é poderoso o acesso à informação, né? A informação transforma e pode salvar vidas. E para ter acesso a mais informações ou participar do grupo Vida e Trombose, você pode entrar em contato pelo telefone 34 99 683 8636, está aparecendo aí na sua tela, ou você pode acessar o site www.vidaitrombose.com.br. Busque essa informação. A gente segue